Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Esse aqui vai ser um vídeo um pouco mais diferente, né? Eu não vou ter nenhum tipo de roteiro para me guiar, eu vou apenas comentar uma declaração feita pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal a respeito do lockdown. Como nós sabemos, as instituições do governo elas sempre foram favoráveis a esse tipo de coisa. Então assim, eu peço extremo cuidado caso tenha alguém que queira pensar assim que essa aí é uma instituição que tá dando certo, essa é uma instituição que tem cientistas de verdade, pessoas preocupadas com as pessoas normais. Tenha muita cautela em pensar desse jeito, porque vocês sabem, né, as instituições do governo, os políticos são todos seus inimigos. A única intenção que eles querem é manter algum tipo de status quo para continuar um nível de parasitismo sem uma grande reação da população. Então tomem muito cuidado ao pensarem assim. Eu vejo isso muito mais como uma colocação estratégica, talvez apostando em um futuro, porque eles estão reconhecendo muitas pessoas que estão percebendo o quanto a narrativa do lockdown é falha, sem fundamentação, e que mesmo que tivesse algum tipo de fundamentação a respeito do controle do vírus, né, ainda teria que ser demonstrado que as medidas impostas elas não compensariam negativamente em milhares de vezes o pequeno ganho ali no controle do vírus que isso pode causar. Quando a gente decompõe essa problemática, a gente percebe que a posição do pandeminion médio ela é uma vala muito mais profunda do que geralmente a gente consegue observar. Mas então, a nota começa assim, né? O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal é contra o lockdown como medida para o controle da transmissão do vírus aí. Tal medida já se mostrou ineficaz, atentatória contra os direitos fundamentais da Carta Magna e condenada até mesmo pela própria Organização Mundial de Saúde. Sim, chega a ser estranho, né? Mas assim, realmente, a própria OMS, o poço cientificista, progressista, eles de fato já fizeram declarações ali que o lockdown é uma medida que é bastante problemática, que deveria ser melhor dosada. Mas mesmo assim, né, como os governos eles já adotaram uma medida de controle na população, obviamente muitos deles, se não a maioria, se não todos na verdade, né, eles gostam dessa medida, dessa narrativa, porque assim eles podem prosperar a agenda assassina deles, falando sobre risco eminente a toda hora, e isso justifica qualquer medida, né, isso justifica parear com qualquer tipo de empresa fornecedora de serviço sem nenhum tipo de licitação. Imprimir dinheiro adoidado, conceder créditos absurdos a bancos, perdoar dívidas que não deveriam ser perdoadas. Então assim, toda essa narrativa para a elite que domina a população é muito boa. E note, quando eu estou falando de elite que domina a população, eu não estou falando apenas dos políticos, tá? Políticos e os corporativistas também e os associados a esse tipo de pessoa. Tem muitos lugares aí que falam já de um lockdown permanente, né, de pessoas que querem que o lockdown continue ad infinito. Então assim, eu sempre repito isso, eu devo parecer um papagaio, mas assim, tomem muito cuidado com essa coisa de ficar concedendo pequenas liberdades para políticos. Foi a mesma coisa lá no começo do ano passado. Teve gente, por exemplo, que me chamou de maluco, que eu tava exagerando. Mas é justamente isso que eles querem, né? Eles querem criar caos para nós ficarmos brigando entre si. E ao longo do tempo eles vão removendo pequenas liberdades ali de maneira que a gente não vai percebendo. Remove e a gente se acostuma, remove e a gente se acostuma de novo a perda de uma liberdade maior. E aí nós vamos sendo tratados igual o experimento do sapo na panela com água quente, né? Que ela vai sendo esquentada aos poucos e o sapo, por conta da biologia dele, né? Das limitações ali biológicas que ele tem, ele não percebe que aquela água tá esquentando cada vez mais, e quando ele percebe que a água tá fervendo, que aquilo vai matar ele já não tem mais possibilidade de escapar daquela situação. Eu falo isso também, e eu comento isso, comentei em alguns vídeos, na verdade. Eu vi muita gente comemorando que o Dória ele estava se sentindo ameaçado ou enfraquecido por causa que o lockdown que ele declarou agora era apenas na madrugada. Mas assim, pessoal, não duvidem, porque se ele perceber que a população voltou a ficar adormecida, voltou a ficar anestesiada socialmente, ele vai expandir esse lockdown, porque para ele é bom essa narrativa de risco eminente, né? Ele ganha muito dinheiro com isso, inclusive ele ganha a possibilidade de ser colocado como um futuro resolutor desse problema quando ele for competir lá com o Bonoro na eleição, né? Então, dando sequência que eu acabei falando demais, né? Ele continua: nas palavras do Dr. David Nabarro, o lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres. De fato, né, você afirmar categoricamente a respeito do lockdown salvando vidas, contendo curvas de contaminação, é uma afirmação não suportada pela ciência.
você tem artigos e avaliações que falam a favor disso, da mesma maneira que você tem artigos que falam contra isso. E é aquela coisa que eu comento, né? O processo científico, ele precisa de tempo para ter a discussão científica, a reprodução de dados ao longo do tempo. E um ano, gente, dentro de uma perspectiva científica para se constatar de maneira sólida uma informação, né, é algo assim, muito pouco tempo. Né? E novamente, quando você tem aí algum suposto divulgador científico que fala que o lockdown funciona, né, é muito complicada essa afirmação, porque, de novo, essas questões não foram demonstradas de fato. Você simplesmente pegar uma curva, mostrar onde restaurantes foram abertos e falar que o aumento foi por causa disso, né, isso aí não é uma posição científica. O processo de constatação de uma informação cientificamente, né, que demonstra de fato uma significância é bem mais complicado do que isso. Porque, como todo mundo que me acompanha já sabe, né, uma correlação não necessariamente representa uma causalidade. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, né, para eu não ficar estendendo muito esse vídeo aqui em si, outros vídeos em que eu discorro essa problemática e as possíveis consequências horrendas que nós estamos sofrendo e estamos fazendo outras pessoas sofrerem, né, principalmente os mais pobres, é implementar tais medidas baseadas puramente na nossa observação equivocada, limitada de uma coisa. Onde o lockdown, ele é conhecido não apenas por causar grandes destruições econômicas e de vidas, né, nos locais onde eles são aplicados. Agora nós já temos informações que os lockdowns nos países de primeiro mundo estão causando destruições indiretas nos países em desenvolvimento, porque esses países dependem em muitas vezes de negócios com esses países de primeiro mundo. Então, assim, isso remete novamente para aquilo que eu já expliquei em alguns vídeos, né? Você alterar uma variável em um sistema dinâmico não significa que ela vai promover uma alteração de maneira linear, né? Ela vai expandir igual uma esfera. Mas eu vou deixar a explicação na descrição também. Mas, dando sequência, o Amazonas, estado com o maior índice de isolamento social no Brasil, apresentou o maior número de internações e mortes pelo vírus, né, cerca de 30 a 45 dias após o primeiro lockdown, sendo ainda mais imediato após o segundo, configurando mais uma evidência do fracasso dessas medidas extremas de restrição. E realmente são evidências assim que a gente não consegue deixar de observar. E é complicado, porque o pandeminion médio, ele tem coragem de virar na tua cara e falar que lockdown não aconteceu no Brasil. Tem gente sendo presa, tem gente sendo obrigada a não trabalhar, tem gente sendo obrigada a ver filho passando fome, loja com porta soldada. Então, assim, é realmente difícil discutir com essas pessoas. Parece aquela galera que nega as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra, ou negam também Holodomor, né? Como que você sequer discute com uma pessoa assim, né? Mas também ressaltando, né? Isolamento social não é a mesma coisa que lockdown. Isso aí é uma confusão proposital que o Estado, que essas instituições pseudocientíficas estão tentando fazer, em que o isolamento social convencional, a quarentena convencional, a proteção de pessoas fragilizadas e idosos, né? Tudo que é convencional, que já era praticado em outras pandemias, de fato possui algum fundamento. E aí eles tentam associar isso com as medidas de lockdown, que são coisas completamente diferentes. Porque, novamente, dentro de um sistema dinâmico, dentro de uma avaliação científica, o fato de eu extrapolar algo que em certo intervalo de conteúdo, ou intervalo de tempo, ou intervalo de concentração, né? Se eu extrapolar essa coisa que nesses intervalos é boa, né, a minha extrapolação não necessariamente aumenta as capacidades que causam aquilo que é bom que eu tô querendo dosar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque muita coisa dentro da ciência é contra-intuitiva. A gente pode achar que... Eu inclusive dei esse exemplo no meu último vídeo, em que eu falo da curva de Laffer, né? Não é porque o Estado cobra 80%, 90%, 100% que ele vai arrecadar mais dinheiro por causa disso. Vou deixar esse vídeo também na descrição, que ele ajuda a explicar muito bem esse ponto específico. Inclusive, eu não sei se vocês estão sabendo, né? Mas existem denúncias oficiais naquele tribunal humanitário de Nuremberg lá, que é uma instituição internacional que existe até hoje, aparentemente, em que indivíduos estão fazendo denúncias oficiais a respeito dos governos, das pessoas que forçaram lockdown em outras pessoas que não combinaram, que não acordaram com esse tipo de coisa. Então, assim, quem sabe num futuro próximo, né, se bem que um tribunal internacional é a mesma coisa que um tribunal estatal, mas a esperança é a última que morre, né? Quem sabe as medidas de lockdown não se tornam o mais recente crime contra a humanidade, né, oficialmente falando, porque eles de fato já são.
Outro país interessantíssimo de se observar é a Suécia, né? O Pandeminion odeia discutir a Suécia. Quando você fala de Suécia, ele começa a suar frio, a gaguejar, né? A internet dele cai. E por que disso, né? Se você pegar o gráfico de mortes da Suécia, por exemplo, você vai ver que ela tem uma primeira onda, né? Uma suposta primeira onda, né? Porque tem toda a problemática dos testes de PCR e a problemática da metodologia de associação de morte por esse vírus de fato. Mas mesmo assim, se você pegar a primeira onda que a Suécia teve, ela não implementou nenhuma medida muito absurda, não fez nenhum tipo de lockdown. E a curva de morte do país e de contaminação ficou muito parecida com a de outros países da Europa também. Ela eventualmente se resolveu sozinha, chegou a um patamar muito parecido com aqueles vizinhos que ela tem ali, que estão inclusive imersos em variáveis completamente diferentes da própria Suécia, tá bom? Mas a Suécia nesse período, inclusive eu tô fazendo um vídeo sobre isso, a Suécia nesse período ficou aí, acho que mais de 100 dias com um comportamento parecido com esses países vizinhos dela, que de uma perspectiva bioestatística, inclusive, seria muito mais ponto pro lado da Suécia do que desses países, porque a Suécia tem o dobro de população, casas de repouso maiores, talvez uma população mais idosa, isso aí eu não tenho certeza, inclusive. Mas assim, o que eu tô querendo dizer aqui é um indicativo de qualidade, muito mais um país que tem 10 milhões, 11 milhões de habitantes ter 5 mortes por dia, do que um país com 5 milhões de habitantes ter 5 mortes por dia, né? Existe uma diferença em qualidade aí. E a Suécia ficou por 100 dias tendo esse comportamento que colocou ela, nesse período isolado, obviamente, tá, pessoal, em um, abre aspas, manejo melhor da pandemia, fecha aspas, do que esses outros países. Então, assim, se lockdown diminui a curva, isso não foi constatado lá, e se nós precisamos de lockdown para conter espalhamento da doença e diminuir os casos de mortes, a Suécia, de fato, é um lugar bem absurdo, pois ela ficou todo esse período com uma curva de comportamento do vírus bastante parecida com os seus vizinhos, sem nunca ter imposto nenhum tipo de lockdown, né? E nós temos vários outros exemplos assim, em países que implementaram lockdown e se deram bem, países que implementaram lockdown e se deram mal, países que não implementaram lockdown e se deram bem e mal. Por quê? Porque existe uma gama de variáveis que a gente não consegue observar específicas de cada país, e quando elas estão presentes em dois países, né, elas raramente estão presentes na mesma intensidade, então realmente é muito difícil ficar comparando países de maneira linear. E como eu disse, né, o objetivo que nunca é respeitado da ciência, né, seria que o lockdown, né, que são as medidas não farmacêuticas extrapoladas a níveis que nunca foram usados antes de maneira generalista, como estão sendo usados hoje em dia, essa estratégia generalista ser demonstrada a sua significância positiva em relação ao controle do vírus, coisa que nunca foi feita. Mas aí a nota segue, né, a restrição ainda maior de liberdade causa o aumento da incidência de transtornos mentais, o uso e abuso de álcool e outras drogas, agravamento das demais doenças crônicas, além de prejuízo irremediável à economia, provocando desemprego, fome, violência e, por conseguinte, mais causa à saúde. Ninguém precisa ser um gênio científico para constatar que economia e qualidade de vida, taxa de mortalidade de um país andam de mãos dadas, né? Mas também, essa passagem resume muito bem o que eu falo desde lá do início de 2020, né? Eu tenho vídeos que falam sobre depressão e lockdown, eu tenho vídeos que falam sobre as pessoas pararem de fazer os seus exames para câncer, para doenças do coração, para discrasias sanguíneas gerais, elas pararam de fazer esses exames. E por conta do lockdown, por conta que elas estavam com medo de pegar o vírus indo até o ambulatório, né? Essas coisas já são amplamente discutidas aqui no canal, é só vocês cavucarem aí nos vídeos mais antigos, né? Eu não vou estender muito, porque senão esse vídeo aqui vai ficar de 30 minutos. Dando sequência, o ciclo de aumento da curva epidemiológica tem se mostrado revelador 15 dias após a ocorrência de aglomerações por ocasião das datas festivas em desobediência às regras proibitivas, como no final do ano e no carnaval. Aqui parece que ele está se referindo, né, à problemática de se afirmar que por conta que se tem uma aglomeração você necessariamente vai ter um aumento de casos e mortes naquela cidade. Isso aí não é necessariamente verdade. A gente precisa tomar muito cuidado porque, novamente, correlação não significa causalidade, a gente não sabe se esse aumento e diminuição do vírus é por conta de um comportamento do vírus que já iria acontecer independentemente de intervenções. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse olhar linear a respeito dos dados que chegam na nossa mesa, né? Porque da mesma forma, tem toda a problemática do PCR, que é um teste que a própria OMS já admitiu que ele tem um problema de calibragem em sensibilidade.
onde, por exemplo, quando ele é empregado com ciclos acima de 30, ele já estoura aí uma alta taxa de falsos positivos, sem contar também a problemática metodologia de constatação de morte pelo vírus de fato, onde, por exemplo, no Reino Unido, lá é considerado uma morte por esse vírus uma pessoa que fez o teste, né, de PCR e após 28 dias ela morreu de alguma coisa. Aí se você for lá questionar de maneira mais profunda, obviamente as pessoas vão falar, né, não, mas tem uma descrição aqui, né, a gente não comete esse erro metodológico, pipipi, popopô. Mas assim, pela gama de denúncias, de evidências, de demonstrações que nós temos aí ao longo de todo esse tempo, acho que já fica claro assim que é uma preocupação real a se ter, né, a respeito dessa metodologia. Eu particularmente não sei porque o Bonoro ainda não montou uma equipe secreta para recontar os dados, para reavaliar metodologias, para ver essa problemática do PCR, sabe? É nessas horas que a gente percebe assim que talvez quanto que é o cara sendo estratégico e quanto que é o cara sendo passivo de maneira proposital, né? Por causa que ele tem algum acordo ali por baixo dos panos. Por isso que eu sempre falo, pessoal, todo político é seu inimigo. Aí ele segue aqui: ações preventivas eficazes estão relacionadas a distanciamento social. Beleza, perfeito. Se ele está se referindo ao distanciamento social convencional, beleza. Vacinação populacional, perfeito. Vacina é algo muito bom, mas como eu já tenho vários vídeos aqui no canal, as vacinas atuais para esse vírus, elas foram desenvolvidas em um N temporal inadequado. Eu vou deixar na descrição um vídeo que eu explico as limitações bioestatísticas das vacinas, onde que também nessa playlist tem outros 2 vídeos que demonstram a manifestação prática dessas limitações, né, nas apresentações da Anvisa sobre essa vacina e tal. Então assim, vacinas são boas? Obviamente são boas, né, aquelas que foram desenvolvidas de maneira adequada. E note que eu nem estou falando que elas são ruins, eu estou apenas dizendo que existem fundamentações bioestatísticas que te permitem falar que elas ainda estão em um intervalo experimental. Então, antes de você me chamar de antivacina, assista esses vídeos que eu vou deixar na descrição. E seguindo, ele fala do uso de máscara. Bom, eu tenho vídeos também dedicados a essa problemática específica, mas de maneira resumida, nem mesmo a OMS, nas suas resoluções oficiais, recomenda o uso de máscaras por conta de uma base qualitativa de dados, né, e robustez científica presente. Na verdade, ela deixa muito claro que faz a recomendação para o uso de máscara para as pessoas saudáveis de maneira generalizada, apesar da falta de robustez e dados qualitativos que demonstram isso. E aí ela segue na sua resolução discutindo os possíveis prós e os contras, né, os perigos de se implementar uma generalização do uso de barreiras. Também vou deixar na descrição um vídeo que eu mostro essa passagem. E ostensiva fiscalização por parte do governo, mas nunca decretada por lockdown. Mas o que ele está querendo dizer? É meio contraditório, né? Ou eu que estou vendo muita coisa aqui. Sem decretação de lockdown, mas também usando ostensiva fiscalização por parte do governo? Qual o sentido? Então assim, é preocupante porque parece aqui que essa declaração ela caiu justamente naquele problema que eu falo, né? Os defensores da narrativa pré-estabelecida, eles estão ao longo do tempo tentando criar meio que uma intersecção que são relacionadas a uma suposta área turva que não existe na verdade, entre isolamento social que já era praticado e o próprio lockdown. Então assim, ficou bem difícil aqui entender essa última parte, mas é sempre importante relembrar que o isolamento social ele de fato tem fundamentos, mas que a extrapolação das medidas não farmacêuticas do isolamento social para níveis nunca antes praticados de maneira generalistas, como nós estamos vendo hoje em dia, ainda não tem a demonstração em significância científica de fato. Mas como todo mundo sabe aqui no meu canal, essa aí é só a ponta do iceberg desse problema. De maneira geral, eu achei uma nota pública com colocações importantes, algumas bastante interessantes, né, que vão contra a narrativa pré-estabelecida, mas como é uma instituição governamental, eu recomendo para vocês extrema cautela, porque ela pode apenas estar fazendo essa posição, apostando fichas em um cenário futuro, né? Porque eles estão percebendo que as medidas de lockdown estão acabando, né, com a popularidade de políticos e outras instituições. Então, às vezes pode ser até mesmo uma estratégia pura, né? Por causa que
existem vários conselhos de medicina espalhados pelo Brasil. Aí eles pegam e colocam assim, 40% vai falar contra o lockdown e 60% vai falar a favor de lockdown. E aí num futuro, quando a população vier cobrar essas instituições, eles podem falar algo do tipo assim, mas não foram todos, olha, aqui teve uma parte que ficou contra o lockdown, então a gente tá vendo como nós, como cientistas, somos importantes e blá blá blá. É a famosa negabilidade plausível. Inclusive eu tenho um vídeo a respeito disso também. Então tomem muito cuidado com esse tipo de coisa, vocês podem acabar sendo enganados por causa disso. Assim, obviamente eu acho que eu nem preciso escorrer muito a respeito disso. É uma coisa totalmente diferente você pegar uma pessoa que desde o começo falou contra o lockdown, apontando as problemáticas da metodologia de constatação de mortes por esse vírus e tantas outras coisas, né, como aquele estudo estúpido do Neil Ferguson do Imperial College, um negócio que aquilo lá eu acho que não serve nem para limpar a bunda, um trabalho com fundamentações erradas, né, nem aluno de graduação comete aquele tipo de erro, tentar fazer previsões com N temporal inadequado. Então assim, é bem complicado você pegar as pessoas que falaram desde o começo contra o lockdown e essas problemáticas e comparar com médicos ou figuras públicas que vocês gostam que começaram a falar contra o lockdown só depois de um bom tempo tendo passado, né? Porque de fato, o cara lá no começo de 2020, por exemplo, ele tinha que ter ou uma intuição muito boa, visão desses problemas, ou fundamentações em bioestatística e epidemiologia muito sólidas que permitiam essas pessoas entenderem e explicarem para os outros, né, todas essas problemáticas. Sem contar, né, que apesar de ainda ser bastante perigoso falar contra o lockdown hoje em dia, lá no começo, como não tinha quase ninguém falando sobre, era bem mais perigoso. Fica realmente muito difícil quando você leva em conta as pessoas que começaram a falar contra o lockdown só depois de um bom tempo, quantas delas fazem isso apenas por conta de uma posição puramente estratégica ou porque elas se arrependeram de maneira genuína, né, ou perceberam de maneira genuína que realmente era algo errado. Bom, acho que o vídeo já tá ficando bastante extenso, acho que eu já passei a mensagem. Então se essa conversa aqui entre a gente trouxe algo de positivo, deixe seu like, compartilhe os vídeos do canal, principalmente os documentários sobre lockdown e vacinas, e comentem para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.